Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2, dando continuidade à série de entrevistas com os políticos da nossa região. Quem a gente recebe nos estúdios do SBT Interior, em Rio Preto, é o deputado federal Eleusis Paiva. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui na Tela Política. Obrigado pela tua presença. O deputado Eleusis Paiva assumiu o mandato agora há pouco, recentemente, tem menos de uma semana, né, doutor? Como é que é voltar a Brasília depois de quase 10 anos do último mandato que o senhor exerceu? O último mandato eu fiz de 2010 a 2014. Até para quem está nos assistindo lembrar, eu deixei de concorrer. Eu não quis concorrer em 2014, seria a legislatura de 14 a 18. O meu partido tinha feito uma aliança de última hora com o governo Dilma e eu não me senti confortável de ir para um processo eleitoral apoiando uma pessoa que eu não acreditava. Eu achei ótimo, porque depois que o partido entendeu também que fez um equívoco. Tanto é que votou favorável ao impeachment. Mas nós estamos voltando agora, 8 anos depois, num momento totalmente diferente, né? Primeiro porque o Congresso Nacional veio num pós-pandemia. O Congresso praticamente funcionou 8, 9 meses, passou 2 anos tudo online, e agora que volta o corpo a corpo dentro do Congresso, tanto em plenário como nas comissões, e num momento político em que a gente tem aí duas correntes muito bem claras, tensionando um grupo de esquerda, um grupo de direita, e realmente existe uma tensão, a mesma tensão que a gente vê fora, dentro do Congresso também, a gente nota também esse clima bem polarizado de forças políticas. Mas eu acredito, né, de um lado, pós-pandemia muito difícil, mas também a pauta de saúde está muito intensa dentro do Congresso Nacional. O que, para a gente, eu que vivo na área de saúde, e sempre falei que eu sou médico, eu não sou político, né? Uma coisa é você ter uma profissão, a minha profissão é médico. E política é um momento que você está na sua vida para servir as pessoas. Infelizmente, não é isso que a gente vê nesse país, né? As pessoas já acabam invertendo isso daí. Mas eu acredito que na pauta de saúde, eu acredito que dá, talvez aí nesses meses que nós vamos ter pela frente, talvez de fazer alguns avanços, até porque a pandemia deixou isso claro, né? Os grandes gaps, as dificuldades que nós temos na saúde, principalmente na atenção à saúde pública do país. Doutor, ainda falando sobre a tensão, o clima dentro do Congresso Nacional hoje, a gente sabe que está tenso, como o senhor mesmo disse, mas tem muito trabalho pela frente. E isso deve piorar, porque as eleições vai tornar esse clima mais tenso ainda. O que está acontecendo de mais grave dentro do Congresso que o senhor enxerga, que os políticos não estão dando conta de dar continuidade ao que precisa ser feito, como novas leis, aprovação de leis, no caso até mesmo com relação à saúde? Olha, é muito claro, né? Nós estamos aí num ano eleitoral, e no ano eleitoral as correntes são muito, muito claras. A oposição tenta, dentro da medida, não aprovar nada, para criar uma dificuldade para o governo. A base de governo tenta caminhar e continuar mostrando serviço para a sociedade. E esse clima existe, né? Mas eu acho que cabe a gente ter competência suficiente para poder caminhar em alguns assuntos. Eu acho que nessa primeira semana, deu para caminhar em 2 assuntos assim que eu julgo importantíssimos. A aprovação dentro da Câmara dos Deputados, mesmo com uma oposição muito grande contra o projeto, principalmente da ala da esquerda, que é a telesaúde e telemedicina, que eu acho que é inquestionável. Eu acho que no momento da pandemia, até no pré-pandemia existiam alguns questionamentos, mas eu acho que quem viveu a pandemia viu a importância da telesaúde. Eu acho que é algo inquestionável, né? E pode, e vai ajudar, não é pode, vai ajudar muito no sistema, Basta tanto público como privado. Como vai funcionar, porque a população vai precisar muito desse serviço. Sim, né? Agora já é um projeto de lei que regulamenta isso, já aprovado na Câmara dos Deputados, e ótimo, nós tivemos um diálogo muito grande com o Conselho Federal de Medicina, que no dia de ontem solta uma resolução também regulamentando, sob o ponto de vista ético, médico e ético, a telemedicina. Portanto, eu acho que foi um avanço muito grande. E também voltamos, anteontem, né? Voltamos anteontem da enfermagem, a PL 2564, que faz o piso, o teto, né? O piso das enfermagens, que era uma luta antiga de 3 décadas, que nós conseguimos estar aprovando. Então, eu acredito que nós temos ainda uma pauta ainda para a saúde muito importante. Doutor, a aprovação dessa PL da enfermagem, que estabelece o piso salarial,
foi aprovada, mas isso não significa que vai ser sancionada, porque existe uma convergência do governo com relação aos gastos que isso vai gerar, aos gastos públicos, né? E vai acabar em responsabilidade fiscal para o presidente. O senhor acredita que isso vai conseguir se ajeitar e passar isso de vez e virar uma lei? Olha, primeiro que no Congresso já passou. O PL ele veio do Senado, então ele é terminativo na Câmara dos Deputados. Como não mudou o texto, ele vai para a sanção presidencial. Ainda não foi enviado, né? Me parece que ainda não foi enviado. Vai para a sanção presidencial, deve ser enviado para a sanção presidencial. O que existe dentro do Congresso, por parte dos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, é que nós sabemos que nós temos que procurar novas fontes de financiamento. Isso independe, né, até da aprovação do PL, que com certeza cria um impacto na área de saúde e de gasto, mas que nós temos que buscar fontes de financiamento, que é uma discussão antiga que a gente tem. Enquanto nós não aumentarmos, como que nós vamos conseguir fazer uma saúde de qualidade se nós não conseguimos um financiamento adequado para essa saúde? Então, tem 3, 4 propostas já como PL, talvez entre em regime de urgência nas próximas 2 semanas, uma desonerando a folha de pagamento, né, de todo o setor de saúde, havendo uma desoneração fiscal da folha, tanto de clínicas, como de laboratórios, como de hospitais, sim, privada, né, doutor? Como um todo, né? Então, deve haver, essa discussão vai ser colocada já na semana que vem, em regime de urgência, de desoneração. Uma segunda proposta são incentivos fiscais na área de saúde, então, proposta de vários incentivos fiscais. Isso tudo para criar um fundo que possa bancar esse valor que vai ser gasto. Mas a ideia é não só bancar, né, esse valor que está sendo gasto, que pode aumentar, tem de impacto na enfermagem, mas também para poder suprir algumas necessidades que o sistema público tem. Então, está se avaliando isso, está se avaliando uma fatia também do IR ser vinculado à área de saúde, mais uma fatia do governo federal. Eu acredito que com isso a gente possa não só superar esse impacto, como ter um recurso a mais, visando principalmente o ano que vem, o orçamento do ano que vem. E dar uma segurança jurídica para a lei poder ser sancionada, né? E que é muito importante. Existe um questionamento constitucional da lei, mas tem uma PEC que está sendo votada no Senado Federal que deve praticamente resolver a situação. Incluindo na Constituinte. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade, né? Não aprovar, eu acharia um grande equívoco, até porque é muito merecedor, mas também temos que aprovar e buscar fontes de recursos para que nós não tenhamos uma dificuldade maior ainda. Deputado, isso é um dos problemas da saúde brasileira, né? A gente sabe que existem vários outros grandes problemas, inclusive que a gente está enfrentando em Rio Preto, é a falta de profissionais. A pediatria aqui na cidade está tendo um caos de atendimento porque não se tem profissional. Os profissionais que existem estão vinculados à rede privada que está pagando mais. Como trazer esse profissional para a rede pública? Ou como criar novos profissionais, né? Porque é uma dificuldade do Brasil, tanto no número de profissionais como o salário que eles ganham, né? Principalmente médicos, né, doutor? A primeira coisa é que, para deixar muito claro, até para quem dá ensino, que não faltam profissionais médicos no Brasil, né? Na realidade, não diria que tem excesso. Mas se pegar Rio Preto, não tenho hoje o dado, mas os últimos dados que eu tenho de 2 anos atrás, a gente tinha um profissional médico para cada 180 habitantes, mais ou menos. Quer dizer, nós estamos no nível acima até do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. O que falta, na realidade, é incentivo para o profissional se dedicar à área de saúde pública. Isso é que falta o incentivo. Salário seria? Primeira coisa, salário. Segunda coisa, condição de trabalho. Nós temos uma PEC que eu estou tentando resgatar dentro do Congresso Nacional, uma PEC que era de minha autoria juntamente com, na época, o deputado Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás. Era uma PEC que criava a carreira de Estado, né? Que o grande problema do médico no setor público é que nem sempre ele entra, eu brinco que ele entra soldado e depois de 30 anos ele continua soldado, né? Então, a ideia é de se criar uma carreira de Estado para que esse profissional que vai se dedicar à saúde pública, ele gradativamente vai tendo um crescimento, né, dentro daquela carreira e que possa motivar, principalmente os médicos mais jovens, a estar entrando no sistema público de saúde e vivendo intensamente o sistema público de saúde. E não ter como bico, né? Porque a maioria das pessoas vão, olha, eu trabalho no sistema privado e dou um atendimento no sistema público como um bico. A ideia não, que a pessoa possa se dedicar ao sistema público.
Agora, sem dúvida nenhuma, se você não tem condições de trabalho, que os médicos se sentem confortáveis para estar atendendo, né, dentro do que eles têm como padrão de qualidade, de assistência, que eles têm também um salário insuficiente, é difícil você levar profissional para essa área. Aí vai de quem está na gestão, né, ter a competência de melhorar as condições e ter, pelo menos, uma remuneração adequada para esse profissional. Doutor, o senhor é deputado federal agora no mandato, exercendo um mandato, e também é pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro, né? Sim. O que muda o senhor agora como deputado e pré-candidato a deputado? Vai ficar mais fácil o senhor conseguir a reeleição? Olha, eu não acredito que fique mais fácil ou mais difícil. Eu acho que o importante é a gente poder estar servindo as pessoas e estar demonstrando por que a gente veio, né? Cada um tem um modo de pensar, uma maneira de agir, uma ideologia. As minhas são muito claras, né? Eu entendo que quem entra na vida pública, volto a falar para você, tem que entrar para servir. A área de saúde, nós temos aí um déficit histórico, uma dívida com a população desse país histórico. Eu acho que a função da gente é pressionar o executivo para que ponham recursos suficientes. Porque se você olhar, né, quem está nos assistindo sabe que isso é verdade. Toda eleição, né, você vê nos cargos executivos, as promessas das áreas sociais são enormes, né? Todo mundo vai melhorar a saúde, todo mundo vai melhorar a educação, não é verdade? Segurança pública, mas a gente sabe que no dia a dia as pessoas já acabam se distanciando, né, daqueles compromissos assumidos. Eu acho que a função de quem está no parlamento é fiscalizar quem está no executivo, tentando, né, pôr as pautas mais importantes que a gente julga durante o mandato. O senhor então deve fazer a tua pré-campanha, a tua campanha baseado nessa melhoria da saúde. É um foco do senhor. O senhor vai defender isso? Sempre foi esse meu foco, né? Meu foco sempre foi saúde. Eu falo, eu sou médico, quero lutar pelos profissionais de saúde, principalmente por ter uma saúde de qualidade nesse país. Doutor, vamos falar agora dos novos eleitores. O Brasil ganhou 2 milhões de jovens eleitores, uma parcela da população de 16 a 18 anos que entrou agora no sistema político, né? O sistema eleitoral. O senhor tem dialogado com esses jovens? Já se conhece quem são esses jovens? O que eles pensam? Como o senhor vai chegar até eles agora nessas eleições? Olha, eu acredito que essa geração mais nova vai fazer uma grande revolução nesse país, né? Eu falo que é a revolução do voto, né? Eu dou aula em faculdade, né? Em faculdade a gente trabalha, principalmente nos primeiros anos, com jovens. E a gente sabe como que os jovens são questionadores, né? Como eles pautam assuntos importantes. Eu acredito que esses 2 milhões de eleitores serão muito mais questionadores. Vai fazer uma diferença nessas eleições? Eu não tenho a mínima dúvida. Eu acho que são 2 milhões de votos que vão exigir, principalmente, mudança de comportamento da classe política. Independente dessa polarização, me parece também, né? Mas eu acho que a mudança da classe política, de comportamento da classe política, eu acho fantástico. Eu vejo pela própria cobrança que eu tenho dentro da minha família, né? Se você falar com meus filhos, o que eles pensam de política, eu não vou nem falar aqui, porque eles são revoltadíssimos, como a maioria da população é. Então, acho que essa falta de compromisso tem que ser cobrada durante o processo eleitoral. Eu acho que esses 2 milhões de votos, a juventude desse país, eu acho que ela tem a força, nesse momento, de exigir mudança de postura e exigir novos caminhos na vida pública desse país. Doutor, nas últimas eleições, o senhor foi candidato e conseguiu mais de 81 mil votos, que é muito bom e que elege deputado, né? Se elege deputado com esse número de votos. Só que na ocasião o senhor não conseguiu entrar, mas entrou agora. Essas eleições, o senhor pretende ser eleito com quantos mil votos? Olha, o que a gente pretende, a realidade nem sempre é a mesma. Obviamente, a gente faz campanha para superar em muito aquilo que nós tivemos. Infelizmente, não mudou no Brasil algo que eu julgava ser muito importante. As pessoas votam e nem sempre os mais votados são eleitos. Vou te dar um exemplo, né? O Estado de São Paulo elege 70, uma bancada de 70 deputados federais. Na última eleição, eu fiquei entre 50 primeiros. No entanto, eu não fui chamado, eu fiquei numa suplência. Significa que mais de 20 pessoas menos votadas acabam assumindo o mandato, porque existiam as coligações. Nessa eleição muda um pouco. Né? Não existe mais coligações, os partidos políticos apresentam a lista de candidatos e faz a totalização dos votos, e aí os primeiros daquela legenda política são os eleitos. Com duas mudanças, né? Uma primeira mudança, que nós vivemos lá na época do Enéas, se você lembrar, eleito a deputado federal, que acabou sendo chamado, né,
por causa da legenda dele, vou sendo eleito deputados com 600 votos, Sim. 800 votos. Então, agora nós temos um corte mínimo. Provavelmente, a próxima eleição nós devemos ter entre 320 e 330 mil votos para ter elegendo um deputado por legenda. E com menos de 10% disso, você não pode assumir mandato. Então, isso significa que vai ter um corte linear de, no mínimo, 33 mil votos. E nas sobras, porque, primeiro, nós vamos fazer a conta, por exemplo, 1.200.000 votos. Você faria 3 deputados, teria uma sobra. Quem for eleito na sobra tem que ter, no mínimo, 20%. 20%. As regras mudaram, então, né? Como teve algumas mudanças, isso provavelmente vai ter um impacto bom para poder selecionar dentro dos partidos as pessoas Eu mais toquei bem nesse votadas. assunto, doutor, porque muitas vezes a população não sabe como está funcionando o sistema eleitoral no Brasil hoje. É importante que elas saibam, porque o senhor, como candidato, tem que ter um mínimo de voto para conseguir chegar. Então, o seu eleitor, é importante que ele saiba, né? Quem sobre a for eleito situação. na primeira leva tem que ter no mínimo 32. Quem for eleito com as sobras, no mínimo 60. Então, pondo 32 se for 320 mil. Mas deve ser algo entre 30 e 35 mil votos. Deputado, daqui para frente, lá em Brasília, o que o senhor espera? Eu acho que nós vamos tentar focar algumas pautas importantes na saúde. Eu vou tentar ainda, que eu acredito que seria um grande ganho para o sistema de saúde do Brasil como um todo, se nós conseguirmos aprovar a carreira de Estado na área de saúde, principalmente na área médica, para poder trazer novos profissionais, que a gente está vendo carência em diversos setores. Nós estamos falando de Rio Preto, que é uma cidade grande. Nós temos cidades menores, onde o problema é maior. Então, se a criação de uma carreira de Estado semelhante ao que a gente tem com juízes e promotores, eu acho que seria um incentivo muito grande para a gente acabar, sanear esses problemas que a gente está tendo na atenção básica. E tentar aproveitar muito, como exemplo, o que nós tivemos, infelizmente, nessa pandemia de Covid, para mostrar, primeiro, a importância do SUS. Muita gente que até tem condições ou tem plano privado fala, o SUS não é importante para mim que eu tenho um plano privado. Mas nesse combate à pandemia, só foi possível que a gente tinha um sistema público capilarizado em todo o Brasil. Exemplo, vacinação. Olha como foi rápido. O país que não tinha, como nós não tínhamos tecnologia da vacina, tivemos que importá-la, os países que não tinham, o nosso foi o que vacinou mais rápido. Por quê? Porque tinha um sistema público, principalmente a parte de atenção básica, muito bem estruturado. E mostrando também as dificuldades. Infelizmente, ainda temos uma dificuldade em número de leitos, principalmente de urgência e emergência. Então, acho que se a gente traçar esse foco agora, nesse final de mandato, podemos melhorar essa área, eu acho que nós damos um passo importante para estar melhorando a saúde pública desse país. Doutor, apoios políticos. Como que está o teu apoio político hoje para a presidência? Olha, eu vou ser coerente até com o meu partido. Nós tivemos uma pré-reunião semana passada, toda a bancada, hoje nós somos 47 deputados em Brasília, o PSD tem 47 deputados, ainda não é oficial, e aí vou esperar o nosso presidente estar anunciando, mas a tendência a nível nacional é liberar a bancada, é liberar os estados. Tentamos alinhavar uma candidatura à presidência, primeiro com o Rodrigo Pacheco, depois com o Eduardo Leite, essas duas não foram satisfatórias, então a tendência do partido é liberar suas bases, liberar o estado, para apoiar... Quem quiser. Estaria liberado. Aqui no estado de São Paulo, o partido tem um pré-candidato, mas também o partido deve estar liberando os seus deputados para poder lhe alinharem ideologicamente com o que julgarem necessário. Eu vou esperar essa liberação do partido para daí estar anunciando o meu apoio, tanto o candidato federal como estadual. Eu ia tocar no nome do Rodrigo Garcia, já que é um político aqui, da sua cidade, do teu território eleitoral, e ele pré-candidato ao governo do estado. O senhor apoiaria o Rodrigo Garcia? Olha, eu acho muito prematuro para a gente falar isso agora. Eu acredito que hoje, pelo menos pelo que a gente está vendo pela mídia, tem 2 candidatos mais na esquerda, centro-esquerda, que seria o Haddad e o Márcio França, e mais no cenário de centro-direita e direita, mais centro-direita, o ministro Tarcísio, uma pessoa que me impressionou muito. Os 2 contatos que eu tive com ele, eu fiquei extremamente, muito bem impressionado, capacidade que ele tem de raciocínio, de conhecer as coisas. Temos também o Rodrigo Garcia, que nesse momento é o governador do estado pelo PSDB. Então, acredito que esse deve ser o cenário que o partido deve trabalhar. E eu vou estar esperando só o partido tomar
liberar a base e, a partir do momento que libere, nós começamos também na campanha majoritária. Para a gente terminar a nossa entrevista, o senhor sempre fala que o senhor é médico e não político, mas é claro que hoje o senhor está político. Está mais difícil fazer essa política no Brasil hoje? Sem dúvida nenhuma. Né? Com essa polarização é mais difícil, mas também nos dá mais força para ir para o enfrentamento. Eu acho que nós temos uma dívida social enorme nesse país e eu acredito que a gente tem que caminhar e tem que caminhar para frente sempre, né? E eu acredito que a gente possa, né, ao eleger tanto os nossos parlamentares como o nosso governador e o presidente da República, continuar no caminho certo. Eu acho que esse é o que eu acredito e espero que você que está nos assistindo também acredite nisso. Eu acho que a força do voto é muito importante para a gente ter as transformações que a gente espera nesse país. E não distanciando, né, da ética, da moralidade e da correção. Doutor Eleuso, muito obrigado pela tua participação aqui, mais uma vez, no nosso Tela Política. Eu que agradeço você, a oportunidade de estar falando com você aí em casa. Um abraço. E você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.